Bora lá, entrei de novo. Tô tentando conectar aqui. Assim, pra mim, eu tô on, mas não consigo ver mais nada. Não consigo ver se tem alguém gente entrando, se não tem. Vamos tentando aqui. Ó, eu tô vendo aqui o Araújo online. Araújo, o Elton Araújo, eu tava tendo problema com a conexão aí, não sei se ainda tá tendo. Já montei e desmontei a live aqui umas 4 vezes. Me avisa aí como é que tá o sinal pra você, como é que tá a conexão. Deixa eu fazer alguns testes aqui. Segue tudo travando, segue tudo. Caramba, que loucura. Pessoal, não sei se está funcionando aí, eu acho que melhorou um pouco a conexão. Me avisa aí, porque eu não tô conseguindo acompanhar direito aqui os comentários. Eu fiz um aceno aqui pra mim, pareceu que eu acenei pra mim mesmo, não acenei, enfim, pra outra conta aqui. Mas não sei como é que tá, a conexão tá dando problema, tá travando, me avisa aí o que vocês estão conseguindo ver da conexão aí, se tá dando pra acompanhar ou não. Eu tô olhando aqui em dois celulares, tá? O celular que eu tô fazendo a live, o outro eu tô me assistindo na live aqui, mas ainda não consigo ter certeza se está funcionando. Me assistindo eu tô conseguindo, né? Mas não comenta, eu marco aqui, taguei, não faz nada, não sai comentário, não sai nada. Como é que tá aí a conexão? Eu tô vendo que tem. No meu celular, no outro celular que eu tô ocupando, eu consigo ver mais gente entrando do que no que eu tô fazendo a live. Não consigo ter certeza se está funcionando. Tá, o colega aí, PRNBV, falou que tá funcionando normal. Então acho que a conexão estabilizou, né? Bom, Bom, vamos lá. Vou fazer o seguinte então. Eu vou começar a falar. Se não der certo, se travar, se der problema, a gente tenta no outro momento uma segunda vez, fala de novo. O assunto aqui é legal, é divertido de comentar, então não tem problema. Desculpa. O que eu combinei, né? O que tava querendo trazer mais. O Mauro também falou que tá tranquilo. Beleza, então vamos seguir. Passar dessa primeira fase técnica aí, dando trabalho. Então a gente vai seguir aí. Já teve duas pessoas falando que tá normal, eu também tô conseguindo me assistir. Então, vida que segue, vamos começar o jogo aí, porque já tá atrasado, né? Se vá aqui me atrapalhou hoje. Mas vamos lá. Qual é a ideia? A ideia é começar a trazer um pouquinho mais de lives aí, assuntos que a gente possa comentar e eu consiga assim, ler um pouco os comentários, interagir um pouquinho mais no âmbito aí na ótica do trânsito, beleza? A gente tô tentando trazer algumas novidades para o canal, em breve a gente vai para o canal, em breve a gente vai ver se consegue mais novidades para ajudar aí nos estudos e no conhecimento sobre trânsito, tá? Não quero focar a página só em concurso, mas naturalmente falando de trânsito aí, concurso é um forte. Especificamente o que foi mais pedido ontem ali, pedir sugestões. O que foi mais pedido foram o PL do Bolsonaro, né? Calma aí que a dona patroa falou aqui, só um segundo. É, ela para ela tava dando o mesmo problema que para mim. Ela tava dando problema para enviar o comentário, não tava conseguindo enviar o comentário. Mas enfim, vou seguir o jogo aí. Vocês vão tentando interagir, tentando comentar. Qualquer coisa a gente refaz esse assunto aqui, esse tópico, numa segunda live, beleza? Então vamos lá. Pedi sugestões, perguntei se vocês estavam interessados na live. E aí, qual é o assunto que foi o mais pedido de todos? O projeto de lei do Bolsonaro. Tá? Inclusive tem gente que o pessoal estava até na dúvida, né, se já está valendo, se não está valendo. Então tudo isso aqui a gente vai abordar hoje. Número um
de tudo, tá? Como é que funciona aí a legislação no Brasil? Em regra, quem cria a lei é o Poder Legislativo. E quem é o Poder Legislativo? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Mas, eventualmente, é possível que essa lei ela nasça, ela tenha origem, o projeto, de outras fontes, né, de outros cantos. E um deles é o Poder Executivo. O Poder Executivo ele pode criar projetos de lei justamente na ideia de fazer essa interação entre os poderes aí e fazer um melhor funcionamento de todo o Brasil, né, o Brasil como um todo, a federação como um todo. E aí, o que aconteceu? O Bolsonaro e a equipe dele, não foi só o Bolsonaro, mas o Bolsonaro é o chefe e representante do Poder Executivo, então é a pessoa do Bolsonaro ali, mas naturalmente foi a equipe dele que ajudou a escrever isso. Então a equipe do Bolsonaro escreveu o PL 3267 de 2019, tá bom? Então é o PL que foi escrito. O que é PL? Projeto de lei. Então já é lei? Já está valendo? Não, tá? É um projeto. Esse projeto ele vai ser apreciado na Câmara, ele vai ser apreciado no Senado e se for tudo aceito, aí ele é aprovado como uma lei e parte de volta para o Poder Executivo para a sanção. Então, ele vai passar em todas essas etapas aí ainda, vai demorar um pouquinho para esse projeto tramitar todo e o foco do Congresso está em outra coisa, não está tão assim nessa parte desse PL aqui, do trânsito, então isso aqui deve demorar um pouquinho, tá? Arrisco dizer aí no mínimo uns 6 meses, no mínimo, beleza? Então, bora lá, o que aconteceu, né? Foi publicado esse PL e teve uma grande repercussão na imprensa. Como tudo que está tendo aí no governo atualmente, qualquer coisinha gera uma grande repercussão. Qualquer tema um pouquinho polêmico gera uma grande repercussão. Então, basicamente, o que a gente tem aí de conhecimento comum acerca do tal do PL? A gente tem duas ou três coisas, que são o que todo mundo está caindo em cima, né? O aumento da validade da CNH para 10 anos, o fim da multa para cadeirinha, né, para as crianças, e o aumento da pontuação aí para a carteira, para a suspensão do direito de dirigir, tá certo? Aumento de 20 para 40 pontos na suspensão do direito de dirigir, beleza? Então são esses aí os principais tópicos que causaram grande polêmica, causaram um grande assunto. Só que, na verdade, quando você pega o PL para dar uma lida, ele é um PL muito extenso. E você olha as alterações, algumas alterações são pontuais e eu ainda considero que essenciais. São alterações assim que eu achei muito interessantes, muito bem feitas e assim de uma sabedoria impressionante. Então, o PL, o projeto, né, ele tem as polêmicas dele? Tem muitas polêmicas esse projeto, mas ele tem alguns outros temas que quase ninguém está abordando, que são temas relevantes, que são temas consideráveis, tá? Para ajudar em todos os trâmites aí, no processo administrativo dentro do CTB e, além disso, tira algumas dúvidas, melhora alguns textos, algumas escritas e começa a colocar aí panos limpos, né, em cima de alguns tópicos importantes do Código de Trânsito Brasileiro. Eu fiz uma colinha aqui de todo o projeto, tá? E aí eu vou fazer algumas menções que eu considerei aí destaques, praticamente vou falar um pouquinho de tudo, na verdade, mas dando destaque para algumas coisas que eu considerei mais importantes, né? Ele começa propondo algumas correções. Ele corrige, por exemplo, dentro das competências do CONTRAN, né, um detalhezinho lá sobre a competência do CONTRAN em relação a aplicar multas. O texto ele fica muito voltado para multas, quando na verdade não é essa função, né? O CONTRAN, o foco do CONTRAN não é só a regulamentação da aplicação de multas, mas a regulamentação do texto geral, né? O que a correção vem como enquadramento das condutas, né? Compete ao CONTRAN o enquadramento das condutas. Então a gente já vê que isso aí é uma correção pontual, porque quando a gente fala de aplicar multas, a gente está falando do quê? De simplesmente uma penalidade, né? Ir lá cobrar o valor. Isso que é aplicar uma multa. Mas quando a gente fala do enquadramento regulamentar, o enquadramento das condutas, a gente está falando que de fato o CONTRAN faz, né? Que ele vem ali e fala, isso aqui vai ser infração nessa situação específica, isso aqui vai ser infração naquela situação específica, e é esse o papel do CONTRAN, beleza?
Aí a gente vem um detalhezinho sobre as câmaras temáticas, né? Coordenação das câmaras temáticas. A gente tem um detalhe em relação ao artigo 19, que são as competências agora do DENATRAN, beleza? Porque o DENATRAN tinha uma competência lá de tratar da correição dos órgãos delegados, né? Seria basicamente o quê? Como o DENATRAN delega aos DETRANs, por exemplo, a emissão de documentos, ele poderia ali corrigir esse órgão se desse qualquer tipo de problema, né? Criar uma sanção a esses órgãos. Só que aí a gente criava uma hierarquia entre os poderes, né? O poder entre os entes federados, né? O ente federativo da União, o órgão federativo da União ali, que era representado pelo DENATRAN, corrigindo, aplicando uma sanção ao órgão do Estado, né? Então a gente tinha uma hierarquia entre os entes e a gente sabe que isso aí não está previsto na nossa legislação, essa hierarquização, né? E aí a gente segue então com os nossos projetos aqui. Além disso, né, ele inclui que a emissão de alguns documentos poderá ser diretamente, né, pelo DENATRAN, de uma maneira, principalmente os documentos digitais, só que eu acho que esse tópico aí ainda vai ser elaborado, vai ser melhorado, provavelmente vai ser aprovado do jeito que está escrito, mas o DENATRAN vai continuar delegando isso para os estados, tá bom? Vai continuar passando isso para os órgãos dos estados. Por quê? Porque imagina o DENATRAN concentrando toda a emissão de documentos do Brasil nesse órgão central, né? Sem uma estrutura física consolidada. O DENATRAN não tem estrutura física em lugar nenhum praticamente no Brasil, só em Brasília. E quando tem, é pontual, é pouca gente, pouco espaço, e teria que criar essa estrutura toda. Mesmo tratando-se da emissão digital de documentos, ainda assim a gente teria que ter um tete-a-tete ali do usuário com o DENATRAN, o que não é o fato, né? E além disso a gente observa, né, um órgão centralizado é o INSS, que acontece com o INSS lotado, né? Um órgão que trata, o mesmo órgão trata de tudo no Brasil inteiro. Os DETRANs do Brasil já são muito lotados, imagina então um DENATRAN só cuidando do Brasil inteiro, ia ficar ainda mais complicada a situação, né? Faz algumas pequenas correções nas competências dos órgãos estaduais, né, dos DETRANs, órgãos executivos estaduais de trânsito, e aí a gente começa a entrar nos tópicos que são mais legais, né? Porque a gente estava falando de competência isso é um pouquinho chato, a gente começa a entrar nos tópicos mais legais. Questão do farol aceso, né, o 01. E aí a gente começa a ver que isso não é só o dedo do Bolsonaro. Por quê? Vamos lá. No artigo 40, a alteração do artigo 40, ele coloca farol aceso de noite, naturalmente, e farol aceso de dia em túneis e durante chuva, neblina ou cerração. Isso aí já é uma coisa interessante, porque antes a obrigação era só de, pelo menos, as luzes de posição. Agora não, fica claro que é farol aceso, tá certo? Então, a regra é choveu, neblina ou cerração, farol aceso, beleza. Isso não foi aprovado, fala agora a regra é assim, mas é a ideia, né? O projeto, a ideia é essa. E aí, ele tira aquela exigência do farol aceso nas rodovias e coloca a obrigação da instalação, a partir dessa lei, quando ela for sancionada, né, a obrigação da instalação aos novos modelos do DRL, né, Daytime Running Light, ou a luz de rodagem diurna, que é aquela luz que fica acesa assim que você faz o contato da chave ali, ela funciona como um farol diurno. Então esse farol diurno, o Carceli está falando que ele está travando ali, né? Vamos tentar ir seguindo aí, Carceli. Se tiver muito problema, depois a gente faz de novo essa live aqui, esse assunto é bem gostoso de conversar, então a gente faz aí, de repente faz até gravado. Então bora lá. O chat também não está funcionando direito, né? Minha esposa falou que estava com dificuldade de comentar no chat aqui, o chat não está funcionando muito bem, mas eu vou falando aqui e a gente de repente, se tiver dando muito problema, muita dificuldade, para na metade aí, depois a gente retoma. E aí essa questão do farol aceso, né, durante o dia, ficaria a DRL, o Daytime Running Light, e a luz de rodagem diurna, e aí somente os veículos que não tivessem o DRL nas rodovias de pista simples teriam que manter o seu farol aceso durante o dia. E por que a gente vê que isso aí não é 100% a mão, o dedo do Bolsonaro, né? Que o pessoal coloca, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo. Por que não é isso? Porque quando foi criada essa lei do farol aceso na rodovia, que é a lei 13.290, se eu não me engano,
Quando foi criada, não, quando ela entrou em vigor, que ela foi sancionada, né? Foi aprovada na Câmara, no Senado, foi para a sanção do presidente, o presidente sancionou, e aí, em 2016, agora não sei, acho que foi o Jair Temer, sancionou a lei do farol aceso durante o dia, e aí na mesma semana teve um efeito rebote na Câmara dos Deputados, que vários deputados lançaram projetos de lei tentando alterar essa lei, porque foi muito polêmico, muito impopular, foi assim um bafafá total, apesar de eu achar que tem seu valor manter o farol aceso durante o dia nas rodovias, até mesmo de pista dupla. Só que a maioria dos deputados colocaram lá projetos de lei retirando essa obrigação, né, cancelando, suspendendo, revogando essa lei, retirando essa obrigação, alguns fazendo adaptações, né, uma adaptação que estava para ser aprovada aí, só que acabou que no meio desses processos todo ali, a PEC do teto, reforma da Previdência, não sei o que, isso aí foi botado de escanteio, mas o que quase foi aprovado naquela época era uma alteraçãozinha que colocava que teria que ficar aceso nas rodovias fora das áreas urbanas, né, que foi uma grande polêmica na época. A gente tem rodovias, aqui em Brasília a gente tem rodovia que passa no centro da cidade, em São Paulo eu sei que tem rodovias lá que passam no centro da cidade também, Rio de Janeiro, etc. Porque a cidade cresce e pega a rodovia, e a rodovia não deixa de ter característica de rodovia só porque a cidade está ao redor dela. Então, a gente teve essa polêmica da rodovia, então o projeto que quase passou foi esse, né, que colocava o farol aceso obrigatório somente fora das áreas urbanas, só que tinha um projeto de lei de autoria do Bolsonaro. E o projeto de lei de autoria do Bolsonaro, ele colocava que era obrigatório manter o farol aceso de dia em rodovias e vias urbanas. Então, de todos os projetos de lei, o que endurecia ainda mais a regra, né, tornava a regra ainda mais rígida, era justamente o projeto de lei do Bolsonaro. E aqui a gente está vendo o contrário, a gente está vendo, minha esposa está falando que está travando um pouquinho, a gente está vendo uma flexibilização do projeto, beleza? A gente está vendo, deixa eu fazer um teste aqui, pessoal, se travar geral, eu paro a live e aí a gente começa outro dia, beleza? Deixa eu só segurar um pouquinho aí, dar um timezinho aqui. Voltou? Diz aí, melhorou a conexão? Vê se melhorou aí, comenta comigo aí se melhorou. Fábio Daniel, tá não o quê? Tá não travando ou tá funcionando? Beatriz falou que tá funcionando de boa, Fábio falou que tá normal. Beleza, então vamos seguindo aí. Rapaz, o cara tem tanto número aqui que eu não tô conseguindo ler não. RA7, A3, LC, RC. Beleza, de boa. Então vamos seguir no jogo também. O pessoal que tá travando aí, depois a gente dá um jeito. A Lilian falou que tá travando, tem gente, mais gente que não tá de boa. Vamos seguir aí, se melhorar não. Qualquer coisa o pessoal assiste depois, qualquer coisa eu gravo depois de novo, tô pensando em colocar as lives no YouTube, mas isso aí é mais pra frente um pouquinho. Carcível falou que melhorou, os comentários também parecem que estão melhorando, estão aparecendo mais, né? Daniela entrou agora, Jesuíno falou que não tá travando, beleza. Então vamos retomar. O Bolsonaro, então, criava um único projeto de lei que deixava mais rígida essa regra, que deixava essa regra ainda mais rigorosa. E qual é o pensamento natural? O pensamento natural seria, se ele entrou no poder e ele já tinha esse pensamento na Câmara, o Fábio falou que as costas dele estão travando, procura um fisioterapeuta, beleza? Aí... o projeto de lei do Bolsonaro, a ideia seria ele enrijecer. E aqui não, a gente está vendo uma tendência contrária, né? Uma tendência de liberar, de flexibilizar um pouco mais a norma. Então, isso não é totalmente da cabeça dele, isso é de uma equipe, de um coletivo ali trabalhando em conjunto com o presidente, é claro, beleza? Naturalmente, isso aqui teve a anuência dele, porque é uma pauta que ele abraça muito, não concordo com tudo. Na verdade, o que eu mais discordo é a questão dos pardais, isso aí eu acho um pouco mais complicado, mas em geral o resto aqui, assim, no agregado eu sou mais favorável ao SPL do que contrário, beleza? Bora lá. Outra alteração interessante, o artigo 64. Por quê? Porque a Val tá falando que tá travando, né? Ô Val, tenta de repente entrar e sair de volta para ver se melhora. O artigo 64, porque ele trata de crianças, né? Transporte de crianças. E antigamente não, atualmente fala o quê? Que crianças com idade inferior a 10 anos têm que estar no banco traseiro, só isso. E aí vinha a regulamentação do CONTRAN, tratando do quê? Do uso dos dispositivos de retenção. Só que boa noite aí, Edgar, tudo jóia? Aí, só que essa regulamentação do CONTRAN, tratando desse assunto específico,
ela ia um pouco além do CTB, porque o CTB só falava o quê? Que a criança com idade inferior a 10 anos tinha que estar no banco traseiro, ponto final. Essa exigência de dispositivos era uma criação, aí, uma norma além do que estava previsto. E aí ficava um pouco frágil. E nesse sentido eu acho que o PL aqui vem para melhorar isso, porque o PL agrega essa informação e coloca ali dentro. Ó. O PL coloca que crianças com até 7 anos e meio deverão ser transportadas em um dispositivo apropriado para sua idade, peso e altura, seu peso e altura, e de 7 anos e meio até 10 anos no banco traseiro. Beleza? Então, é exatamente o que a resolução 277 fala. A resolução 277 é exatamente essa informação, só que ela antes extrapolava um pouquinho o assunto, agora não extrapola. Está previsto lá que o CONTRAN vai adaptar isso, vai prever a regulamentação, ou seja, está adequando o CTB aí à necessidade que existe do uso da cadeirinha. É lógico que lá na frente a gente vai ver uma medida despenalizadora, né? Porque ele coloca que isso só vai ser punido com advertência, mas aqui ele resolve um grande problema. Nesse ponto aqui do artigo 64, resolve um grande problema, aí, um vácuo legal que tinha. Bora lá. Mesmo vácuo legal, a gente tinha no artigo 101, que tratava das cargas superdimensionadas, né? O transporte de cargas superdimensionadas, por exemplo, uma turbina de hidroelétrica, uma pá de hélice de turbina eólica, enfim, tem várias peças da indústria que são muito grandes, elas não são facilmente transportadas. E aí, no artigo 101 falava da autorização especial, só que não abria para o CONTRAN regulamentar essa autorização especial, colocava direto na mão dos órgãos. Então isso aí também agora foi melhorado nesse sentido, artigo 121. Outra coisa que eu achei muito interessante é a alteração prevista aqui para o artigo 128, que o artigo 128 fala o quê? Dos momentos em que não será emitido novo CRV. CRV é o certificado de registro do veículo, ele é emitido quando há mudança de proprietário, mudança de domicílio, mudando o município, né? Alterações de característica, etc. São 4 situações lá. E aí ele inclui que não será emitido novo CRV não será expedido novo CRV quando o veículo em questão não tiver atendido ao recall. Né? O que é o recall? É quando o veículo, a produção do veículo tem um problema identificado pelo próprio fabricante, e aí o fabricante ele faz o recall, que é chamar o veículo, chamar os proprietários dos veículos para entregar os veículos e fazerem o reparo. Qual foi o maior recall da história? Foi o recall dos airbags, né? O caso lá dos airbags assassinos, não sei se vocês já viram sobre isso, se quiserem também, a gente fala disso em live também, mas os airbags assassinos era um airbag que estava dando um problema, e ele equipava diversos veículos, ele equipava veículos Mitsubishi, veículos Honda, muitos veículos Honda, ele equipava diversos outros veículos, Nissan também tinha, alguns Volkswagen tinham esse airbag, e aí o que acontece? Quando é um problema estrutural dessa forma, um problema grave, as empresas têm que corrigir, inclusive de maneira gratuita. Então existe uma lista de recall e você tem que levar seu carro lá na concessionária para ser corrigido. Por exemplo, tem um colega que tem uma Toyota que estava no meio aí dos recall também, e a Toyota dele estava no recall há alguns anos e ele ainda não tinha feito. Por acaso ele fez o recall aí tem 6 meses, eu acho. Mas foi bem por acaso, ele nem estava ciente disso. Então, essa questão aí eu achei interessante. Por quê? Quando se tem um recall do veículo, quer dizer que alguma coisa naquele veículo está comprometendo a segurança dele, tá? Dos usuários, naturalmente, né? De quem estiver ocupando o veículo. O recall ele só é feito para quando tem problemas estruturais no veículo. E por isso, achei super interessante isso. Porque o veículo, o cara vai lá, tem o recall, ele não acompanha, não se informa, a empresa notifica, ele não recebe a notificação, e aí ele vai lá, faz uma transferência de propriedade e tá lá, ó, essa transferência de propriedade não vai poder ser feita. Por quê? Porque tem um recall pendente. Beleza, leva lá, o recall é gratuito, o proprietário não paga nada, leva lá com certo problema e o veículo pode rodar normalmente, tá certo? Faz a transferência normalmente, emite o CRV normalmente. Bora lá, outro assunto interessante, né? O artigo 134A, que ele fala aqui das bicicletas motorizadas e outros equipamentos, né? A gente está entrando na moda do patinete aí, e aí a gente tinha um outro vácuo legal dentro do CTB, permite agora, o artigo 134A, agora não, mas a partir da sanção desse projeto aqui, que quando ele se tornar lei, vai permitir
que o CONTRAN regulamente o que são bicicletas motorizadas, o que são os outros equipamentos, né, principalmente esse patinete aí, que dispensam a licenciamento, emplacamento, habilitação, etc. O CONTRAN vai poder dizer isso. E isso é legal por quê? Porque a gente está vendo, por exemplo, a polêmica aí de São Paulo, que o governador mandou vetar os patinetes, e aí ficou aquela confusão, né? O pessoal chateado, que o patinete é um baita de um quebra-galho, um meio de transporte alternativo muito bom, e a gente acabou aí, dentro dessa polêmica, prejudicando o usuário, né? O patinete, a ideia do patinete é facilitar a vida do usuário e, nesse sentido, acabou prejudicando. Então é outro assunto bem interessante. Ou seja, a gente está vendo que a gente tem mais coisas interessantes do que ruins, né? Tem o artigo 147, que aí, nesse aqui eu tenho uma ressalva, tá? Ele trata da renovação da CNH, que na verdade a renovação da CNH não é a renovação do documento, é a renovação dos exames de aptidão física e mental. Você não renova o documento, você renova os exames. E aí você tem, para quem tinha mais de 65 anos, a renovação era a cada 3 anos. E para quem tinha menos de 65 anos, ou até 65 anos, a renovação a cada 5 anos. Hoje, por esse projeto, passa a ser 5 anos para quem tiver a idade, quem for idoso aí, né, mais de 65 anos, e 10 anos para quem tiver menos que 65 anos. Beleza? Só que o que acontece? Como eu falei, é a renovação dos exames de aptidão física e mental, tá certo? Qual é o problema disso? O problema disso é que dos 19, vamos lá, fez 18 anos, tirou a carteira, pegou o documento com 19, pegou o documento com 18 alguma coisa, pega a definitiva com 19 anos. Para pegar a definitiva você não precisa fazer o exame, né? Só pagar a taxinha. Mas aí, então, pegou a primeira habilitação com 19 anos, de 19 a 29 anos, você é uma pessoa jovem, você é uma pessoa que dificilmente vai ter um problema de saúde, e ainda assim acontece, né? Mas a regra geral da população, pessoas jovens, pessoas que dificilmente têm problema de saúde. De 29 a 39 anos, também, ainda são pessoas jovens, são pessoas que dificilmente vão ter problemas de saúde, problemas mentais, e até aí, beleza, faz sentido você falar da renovação a cada 10 anos, para um grupo jovem. E mesmo assim ainda tem exceções, só que o que acontece? O exame de aptidão física e mental é para saber se você ainda está apto a dirigir nos mesmos modos que estava desde o começo. E de 39 para 49 anos, a qualidade da saúde começa a diminuir um pouquinho. De 49 para 59 anos, diminui. E não só a saúde física, a saúde mental ela é muito volátil, né? A gente não conhece a cabeça como um todo, as pessoas não conhecem quase nada da nossa cabeça. Então a nossa saúde mental também é muito variável, né? Então qual seria o certo, né? Esse exame ser muito mais bem feito, de forma a identificar as pessoas que não estão aptas a dirigir. Ah, beleza, pô, eu preciso do meu carro para locomoção, mas amigo, infelizmente você não tem a saúde suficiente para dirigir um veículo. Por quê? Porque se você passar mal na direção de um veículo, você pode morrer e você pode matar outras pessoas. A gente teve uma situação aqui em Brasília, no ano passado, no finalzinho do ano passado, que uma senhora, atropelou um casal de idosos. O casal de idosos estava fazendo uma caminhada na calçada, o veículo da senhora invadiu a calçada, matou o casal de idosos, bateu contra a árvore e essa mulher veio a falecer alguns dias depois. Tudo indica que ela passou mal na direção do veículo. Um problema, ela já tinha uma situação de saúde, ela já tinha a saúde fragilizada e ela passou mal na direção do veículo. Então, esse ano já, aqui em Brasília também, peguei uma situação que o sujeito ele tinha um problema de ordem psiquiátrica, né? Ele era epiléptico, ele estava tomando medicação, ele parou de tomar sua medicação, estava dirigindo o veículo e teve um surto dirigindo o veículo. A sorte foi que no início do surto ele parou o veículo dele e a gente estava do lado, a gente estava fazendo uma fiscalização, parado lá na via, e aí ele parou o veículo do nosso lado e falou, eu tô passando mal. Da hora que ele falou, eu tô passando mal, ele não falou mais nada, ele não conseguiu mais verbalizar nada, passou mal pra valer, chegou a ficar inconsciente. Então, a grande questão é que a nossa saúde tem que estar em dia para a gente poder dirigir um veículo. E se a gente aumenta esse prazo de renovação, a gente aumenta a possibilidade de você ter a saúde fragilizada nesse meio tempo, tá certo?
deixa eu só, meu irmão tá em Portugal, a CNH dele vence agora, ele não vai voltar a fazer exames psicológicos. Quando ele volta, tem problema em pagar? Faz exame daqui tipo uns 3 meses. Tá, Beatriz, você tá falando da CNH dele no Brasil, né? Ele tá em Portugal e não vai renovar agora. Não tem problema. Quando ele chegar no Brasil, ele paga a renovação. Ele não pode ficar mais de 5 anos sem renovar, beleza? A regra é essa. Se ele ficar mais 5 anos lá sem renovar a habilitação, quando ele voltar, ele vai ter que fazer alguns exames. Vai ter que fazer alguns exames um pouco mais complexos. É só isso mesmo. Mas passados 3 meses, 6 meses, ele consegue renovar normalmente aqui, só pagando a taxa e fazendo os exames. Então, nesse sentido, o que vai acontecer uma possibilidade. Não estou falando que vai virar um caos, que vai virar mas a ideia é essa. É lógico que, eu fui renovar minha carteira da última vez, o médico não olhou na minha cara. Ele perguntou se eu usava óculos. Eu tava de óculos. Ele perguntou se eu usava óculos, entendeu? Então, assim, é lógico que a gente tem falhas, mas a gente não pode aumentar a possibilidade das falhas. A gente tem que diminuir a possibilidade das falhas. Como é que um médico fazendo meu exame de minha avaliação física e mental pergunta se eu estou de óculos sendo que eu estou usando óculos? Pergunta se eu uso óculos sendo que eu estou usando óculos. Ele tem que olhar para mim e falar assim, beleza, qual é a sua correção visual? Porque ele já viu que eu estou de óculos, entendeu? Pelo menos deveria. Então, eu acho que existem meios de melhorar isso, né? Hoje, por exemplo, para você comprar um remédio de tarja preta, você é cadastrado no Ministério da Saúde, você tem que fazer o cadastro lá, você assina tudo certinho. Então, acho que esse cadastro podia ser vinculado ao sistema de trânsito. O cidadão é habilitado e comprou um tarja preta, peraí, tem essa restrição na habilitação dele? Ele está apto a dirigir veículo com uso desse medicamento? São possibilidades de melhorar isso. Acho que dá para melhorar, mas com essa validade de 10 anos aí, eu acho temerário. Não digo ruim, mas eu acho temerário, porque a saúde mental e física das pessoas varia muito no intervalo de 10 anos. Beleza? Bora pro próximo. Nossa, já são 8h20? Beleza, vou tentar agilizar aqui para a gente encerrar. Uma coisa que eu achei interessante, né? Isso aí, o STF já tinha decidido que o CONTRAN não pode criar novas penalidades, e aí esse PL aqui vem sugerindo alteração no artigo 161 que mata isso de uma vez. O CONTRAN não pode criar novas penalidades, o CONTRAN já não fazia isso, esse entendimento por parte do CONTRAN já era pacífico, o CONTRAN já não fazia isso. O STF deliberou isso recentemente, mas agora esse PL aí sendo aprovado essa parte, que eu acho que vai assim, sem problema nenhum, porque o STF já falou isso, então é bem tranquilo essa parte, que tirar essa possibilidade do CONTRAN criar novas penalidades, né? Antes, nesse momento, havia, até o STF fazer o julgado, havia a possibilidade do CONTRAN criar uma nova penalidade, né? Tacar fogo no carro. É uma penalidade, o CONTRAN criou, tá valendo. Valia, mas depois do julgado do STF ali, a DIN do STF, deixou de valer, e agora com esse PL aqui aprovando, isso vai ser coisa rápida. Aí vem a advertência por escrito para o pessoal da cadeirinha, né? Isso aí é um pouco polêmico. O PL não abordou muito bem como é que vai ser feito isso, porque ele tem que alterar a penalidade de advertência. Hoje a penalidade de advertência, na verdade, é um degrau a menos da penalidade multa. Então, o cidadão estava apto a levar uma multa, ele ia levar uma multa, e aí a autoridade entende que só a advertência resolve. Então, ele desce para a advertência. Mas a advertência ela é uma consequência da multa. E aqui não, aqui ele fala diretamente da advertência. Então, fica uma brecha, teria que mudar um pouquinho o texto da penalidade de advertência. Mas tratando-se da segurança dos usuários, acho que o ideal é a pessoa entender que para transportar a criança dela precisa do equipamento independente de multa, beleza? Ele reduz algumas infrações, né, despenaliza um pouco o mototáxi, que era uma infração grave, tinha apreensão do veículo, o mototáxi irregular, o motofrete irregular, agora não, é só infração média. Pode entrar, mano. O capacete sem viseira, né? O capacete sem viseira ou sem óculos de proteção, ele também cria uma infração mais leve, só infração média. O farol apagado sem o DRL, né? Veículo sem DRL com farol apagado, também vira uma infração média. E mais uma vez ele coloca que a multa vai ser só para pessoa jurídica que não identificar o condutor infrator. Então entraria de novo na advertência. Mas mais uma vez a gente tem que melhorar essa advertência aí, os moldes da advertência, né? Aí ele altera, né? Para a suspensão do direito de dirigir, ele altera no artigo 261 para 40 pontos. E qual é a grande questão disso? Isso aí eu realmente prefiro nem entrar nesse assunto, porque
As infrações, elas têm os valores já, elas têm a penalização, e hoje, na prática, a suspensão do direito de dirigir por pontos, ela quase não acontece, beleza? Ela quase não acontece. Você vai nos órgãos, você vê que, na prática, essa suspensão quase não acontece. De repente, se a gente trazer isso para 40 pontos, é até um jeito de facilitar o trabalho, para facilitar a maneira dessa suspensão chegar. Mas ainda assim, a gente tem vários outros jeitos de penalizar o usuário, né? O usuário infrator, porque tem a remoção do veículo ainda hoje o pessoal não usa muito, mas é um leque muito aberto para remoção do veículo. Enfim, a própria multa também já é uma penalização, já é uma coisa um pouco pesada. Então a suspensão do direito de dirigir aí é um assunto que para mim é um pouco indiferente, tá? Acho que 20 pontos é pouco mesmo, às vezes com 3, 4 multas o cara já estava batendo ali nos 20 pontos, mas por outro lado, o discurso contrário a isso, né? Quem é que toma 3, 4 multas é uma pessoa que de fato precisa ser corrigida, né? Talvez a gente precisaria rever aí os moldes da suspensão, mas ainda assim, para mim nesse sentido aí é indiferente. Acho que eu prefiro os 20 pontos, mas nesse sentido não me incomoda mudar isso para 40 pontos. Mudando para 40 pontos, né, se for aprovada a lei com 40 pontos, o custo de reciclagem para motorista profissional passa a ser só a partir dos 30 pontos, acompanhando aí naturalmente. E aí, uma coisa que eu achei muito interessante, isso aqui eu achei muito interessante, quando na multa tiver a previsão da suspensão do direito de dirigir, as duas vão ser aplicadas em processo único, ou seja, multa e suspensão do direito de dirigir, em processo único pelo órgão autuador. Como é que funciona hoje? Hoje funciona o seguinte, eu sou do DR, órgão rodoviário, vou lá, aplico uma notificação ao condutor, dirigir sob efeito de álcool, artigo 165, e está lá, multa mais suspensão do direito de dirigir. O que acontecia? Eu aplicava a multa, ele entrava com defesa de autuação, que é a defesa que a gente chama de defesa prévia, entrava com recurso em primeira instância na JARE, entrava com recurso em segunda instância no CONTRANDIF. Depois que finalizasse esse recurso em primeira instância no CONTRANDIF, aí que o DR ia mandar o processo para o DETRAN, DF, para o DETRAN iniciar o processo de suspensão do direito de dirigir. Ou seja, ia levar aí, em média, 5 anos, às vezes até um pouquinho mais, para se iniciar o processo de suspensão do direito de dirigir. Veja como isso era um vácuo legal assim impressionante e criava uma janela de tempo muito complicada. Agora não, eu fiz a autuação lá, dirigi sob efeito de álcool. Abre-se um processo e de imediato o processo é da penalidade de multa e da suspensão do direito de dirigir. Então o condutor infrator ele vai ali passar pela sanção ao mesmo tempo. E quem vai fazer tudo é o próprio DR, ou a própria PRF, ou o próprio órgão municipal que seja cabível aí fazer isso. Então isso aí para mim facilitou muito, vai agilizar muito os processos e inclusive nesse sentido aí piorou para o infrator, beleza? Piorou para o infrator por quê? Porque as coisas vão ser bem mais rápidas, tá? O cara teve o recurso negado da multa, já é o recurso da suspensão de direito de dirigir, já vai ser aplicação simultânea. Achei isso aí muito legal. Vê que por um lado ele ameniza, por outro a pancada dá uma chegada a mais, beleza? E por fim aí de novidades que estão nesse projeto em relação ao recurso de infração. Por quê? Já teve e já entrou, já está valendo, né, uma medida provisória do governo federal, do Poder Executivo, né, que ela retira do CONTRAN a competência de julgar recurso de infração em segunda instância, que tinha lá o CONTRAN como recurso de infração em segunda instância dos entes da União, né, então seria DENIT e PRF principalmente, né. E aí o que acontece? Já foi retirado pela medida provisória, e a medida provisória vai ser votada aí, enfim, mas deve prevalecer. O Jesuíno pergunta se continua com o direito de dirigir até o final do processo. Sim, continua, tá? Todo processo ele só gera o efeito penalizador, né? Só é aplicada as penalidades depois que se encerra a instância administrativa do processo. Então, enquanto ele estivesse recorrendo, enquanto ele estivesse defendendo, beleza, ele dirige normalmente. A partir de então, ele terminou os processos, terminou o direito de defesa dele, já não tem mais para onde recorrer, aí começa a sanção, beleza? Aí começa a penalidade a valer. E aí, voltando aqui, ele retirou
do CONTRAN essa competência de julgar recurso de infração, que praticamente não existia, e o CONTRAN também ele é um órgão colegiado que se reúne de maneira esporádica, e então era muito difícil fazer esse julgamento de recurso. Isso aí acabou, então o CONTRAN não vai mais julgar recurso de infração em segunda instância da União. Já não está julgando pela medida provisória, mas agora com esse PL aqui regulamenta-se como vai se dar o julgamento em segunda instância dos órgãos da União, beleza? Que será um colegiado vinculado às JARES. E a Priscila aí, seja muito bem-vinda, Priscila, gente boa pra caramba. Tava enchendo meu saco hoje perguntando se podia fazer live dirigindo. Eu não estava dirigindo, tá, Priscila? E agora eu também não estou dirigindo, estou na minha casa. E por fim, passado essas novidades aí, a gente tem a revogação de alguns tópicos aqui pelo PL, que seria a necessidade de fazer o toxicológico. Isso aí está sendo revogado pelo PL. O prazo de reteste, né, o cidadão foi lá fazer o teste escrito na prova de habilitação, reprovou, tomou ferro. Aí ele tomou ferro no teste de escrito. Para fazer o segundo teste escrito, ele tinha que esperar um prazo de no mínimo 15 dias. Ó, quem entrou também foi o meu cunhado aí, Fabrício. Aí você tem um prazo de 15 dias para fazer o segundo teste. Então esse prazo está sendo revogado pelo PL. A cassação da CNH por condenação em crime de trânsito também está sendo revogada. A reciclagem, né? O curso de reciclagem, havia uma janela de possibilidades de curso de reciclagem para condutor infrator contumaz, ou então até mesmo quando o CONTRAN regulamentasse. Então isso aí também foi retirado, e a lei do farol também está em revogação aí. Pessoal, tudo isso é o que está dentro do projeto. Então, no agregado, eu achei o projeto muito bom. Tem temas polêmicos, tem uns detalhes polêmicos que vão causar controvérsia, mas isso ainda vai passar pelo crivo da Câmara Federal, isso ainda vai passar pelo crivo do Senado Federal. Provavelmente haverá alterações, provavelmente haverá inclusões. Vai ter gente que vai incluir algumas coisas para deixar mais rígida a lei, vai ter gente que vai incluir algumas coisas para deixar menos rígida a lei. Isso aí vai acontecer bastante coisa ainda, beleza? Gleitos também, gente boa lá do DR, acabou de entrar, dona patroa aqui. Então, tudo isso ainda tem uma grande etapa a percorrer, né? Aconteceu um alarmismo quando foi entregue o projeto de lei, mas no final das contas aí a gente tem então um projeto que, na minha opinião, é um projeto que mais agrega, mais constrói do que destrói ou atrapalha ou o que quiser, beleza? São pontos, detalhes polêmicos, mas no geral achei que o projeto ficou muito bem elaborado, resolveu alguns problemas aí que vem se carregando aí, vem se postergando no CTB desde muito tempo, beleza? Então, agregado, achei sim o projeto muito bom, tá certo? É lógico, na Câmara Federal aí a gente vai acompanhar esse projeto, vai acompanhar o desenvolvimento dele, porque é capaz de ter aí muitas novidades nesse meio tempo, tá legal? Os deputados aí normalmente gostam de mexer bastante nas coisas. E é isso, pessoal. O projeto está aí. Para quem quiser acompanhar, né, ou saber sobre como é o trâmite dele, você acessa o site da Câmara Federal. É o PL 3267 de 2019, beleza? Um PL que trata das alterações no CTB, na Lei 9.503. Então, é isso. Estava uma grande polêmica, uma grande nuvem de fumaça, mas pode ficar tranquilo que é melhor, muito melhor do que pior esse projeto, tá certo? Gente, muito obrigado para quem acompanhou até o final aí. Eu sei que a gente teve dificuldades no começo da live, travando para lá, travando para cá, mas eu acho que no final deu tudo certo, beleza? Se você quiser deixar mais alguns temas de live aí, quiser deixar algumas perguntas, pode deixar umas perguntas nos comentários, manda no direct aí. Vou tentar trazer lives regularmente aí, vou tentar trazer lives uma vez por semana, e mantenha aí me acompanhando, me seguindo, que também em breve vou ter algumas novidades aí para você que gosta de trânsito, gosta de estudar trânsito ou precisa estudar trânsito, independente de gostar, tá certo? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês aí, uma ótima noite para todo mundo, e agora para patroa aí, dona patroa vai me buscar porque eu tenho uma festinha para ir. Tchau para vocês, gente.